Se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades, estas não sobreviverão. Benjamin Franklin, pensador norte-americano, século XVIII. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a todos aqueles que nos ouvem neste momento e nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Este pensamento do século XVIII de Benjamin Franklin, não só escritor, político e pensador, mas também um dos responsáveis pela Declaração de Independência e Constituição dos Estados Unidos, é autoexplicativo. Na realidade, ele quer dizer que a humanidade não sobreviveria sem o campo, sem o rural, sem o agronegócio, sem a pecuária, sem a agricultura. Por isso, neste Dia Internacional em que comemoramos o Dia Mundial da Água, eu quero falar do agronegócio brasileiro, que tem uma relação visceral com a água, que não existiria sem esse bem mais precioso que é a nossa água. E começo deixando aqui, mais uma vez, a minha preocupação com a forma irresponsável em que foi conduzida a Operação Carne Fraca pela Polícia Federal, também a forma irresponsável com que os meios de comunicação passaram para a população brasileira esta questão. Num grande estardalhaço midiático, tentaram generalizar o que pode ser meio ou 1% do setor de irregularidades, de falcatruas, de corrupção, tentaram generalizar, colocando todo o agronegócio brasileiro como responsável pela venda fraudulenta da carne, com prazos de validade vencido, com mercadoria estragada, como se estivessem querendo, de alguma forma, contaminar os nossos alimentos. Colocou-se, em menos de alguns minutos, por terra, anos e anos de trabalho a favor do agronegócio no Brasil. Só quem conhece o setor, e eu venho do agronegócio desde o meu avô pequenininha, vendo o meu avô produzir grãos e carne neste país, sabe o quanto custou chegarmos a ser referência mundial em matéria de qualidade, de sanidade animal e também dos grãos. Quero deixar claro aqui que sou a favor da Operação Lava Jato. Deixar claro que sou a favor do trabalho da Polícia Federal. Ninguém discute os altos e relevantes serviços que prestam no combate à corrupção neste país. Jamais defenderia o indefensável, que é a corrupção. Agora, precisamos todos, políticos e autoridades públicas, nesse momento delicado em que vive o país, nós precisamos todos ter responsabilidade. E é por isso que, nesse momento, eu falo do agronegócio. A começar por dizer que não podemos aceitar fraude econômica, seja ela qual for, principalmente num setor tão delicado quanto é do alimento. E com isso quero dizer, Polícia Federal, cumpra o seu trabalho, realmente vão a fundo e investiguem, punam, multem, interditem, fechem estabelecimentos comerciais ou frigoríficos, coloquem na cadeia grandes ou pequenos, servidores públicos, iniciativa privada e políticos no Brasil. Mas cuidado, porque nós estamos tratando de um dos carros-chefes da economia do Brasil. O agronegócio brasileiro é responsável por esse PIB, por mais modesto que seja, este ano poder sair do negativo e ir para o positivo. Não podemos esquecer da disputa econômica mundial em matéria de liderança nos alimentos e nas commodities. Não vai faltar gente, oportunistas, países querendo nos derrubar. Não podemos esquecer que neste jogo não há pudor, o que há é poder. Não podemos ser nós a dar um tiro no pé e nos fragilizar.
Não há solução, senhoras e senhores, para os grandes problemas brasileiros que não passe pelo agronegócio. Dos inchaços das cidades, do aumento da violência, do problema com segurança pública, da recessão, da inflação, do desemprego, do preço alto dos alimentos, que não passe pelo homem do campo. O que seria da nossa balança comercial nesses últimos 3 anos? O único dado positivo, senador Hilder. A nossa balança comercial, nos últimos 3 anos, teve um superávit de 64 bilhões de dólares. Não em função dos outros setores secundários e terciários, que foram deficitários na ordem de mais de 160 bilhões. Foram os 220 bilhões de superávit do agronegócio que deu um superávit na balança comercial de 64 bilhões. Em 2016, a nossa safra contribuiu em 46% das exportações dos nossos produtos. Voltando e repetindo, não há como solucionar os problemas econômicos ou sociais do país sem passar pelo homem do campo, pelo agricultor, pelo pecuarista. Esses números do agronegócio são tão importantes e vitais que representam 30% dos empregos diretos da população brasileira. O que seria da cidade sem os números que temos em mãos? Não podemos esquecer, e o tempo é curto, já indo, portanto, para o final desta parte, não podemos esquecer que são 200 milhões de brasileiros que dependem do agronegócio para ter comida à mesa. Nós estamos falando aqui de 20 vezes a população de Portugal, 70 vezes a população do Uruguai, todas elas alimentadas pela parcela da população rural ocupada em atividades agropecuárias. Daí a necessidade de se investir, de financiamento, de se falar sim da importância do agronegócio quando o agronegócio está na berlinda, em especial, no caso aqui, a carne, não só bovina, mas de frango e a carne suína. Eu gostaria de, já na parte final, dizer não só da importância, mas também repetir que nós tenhamos mais responsabilidade quando tratamos de um tema tão complexo e importante para a população brasileira. Há tempo de plantar e há tempo de semear. A falta de semeaduras, a falta de semente no campo, a falta de colheita, o que se implanta é o desemprego, é a miséria, é o inchaço nas grandes cidades, é a inflação, é a recessão, é a falta de alimento, é a ausência da cidadania. Não se queimam as etapas de produção. Não é possível e não se colhe sem se frutificar. Não se frutifica sem florescer, não floresce sem brotar, não brota-se sem semear. O que eu quero dizer, senador Roberto Rocha, ao dar a parte a Vossa Excelência, é que sem a semeadura não há flor, não se brota, não há fruto, não há alimento. Com o maior prazer eu concedo a parte, apesar de estar nos 2 últimos minutos finais da minha fala com a aquiescência do nosso presidente. Senadora Simone Tebet, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer da importância desse pronunciamento que Vossa Excelência faz no Dia Internacional da Água, homenageando esse recurso hídrico precioso nas nossas vidas, mas também um reconhecimento do poder, da pujança, da força do agronegócio na vida de todos nós, na vida do nosso país. E quero aqui me associar a essa indignação em relação a essa eu diria que estamos vivendo hoje, esse ativismo judicial, policial e, às vezes, até midiático. Eu quero louvar, cumprimentar as pessoas da imprensa que publicaram corretamente as notícias, portanto, assim, publicaram o trigo, e repudiar completamente aqueles que só publicam o joio. Para estes, o papel da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. E concluo para dizer da confiança que tenho na economia do meu país, na força do agronegócio e compreendendo que o trigo tem muito mais força do que aquilo que foi colocado como regra. Eu mesmo coloquei em minhas redes sociais para revelar como agente público a confiança em meu país, nos órgãos de controle, o mapa do Brasil no formato de uma carne, escrito: eu confio.
De modo que eu quero, então, cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do seu discurso. Eu agradeço, senador Roberto Rocha. Até me permite fazer aqui um parênteses, porque eu fui, através das redes sociais, justamente falar exatamente disso, do apoio que dou à Operação Lava Jato e à Polícia Federal, mas de que em determinados momentos não pode haver excesso e esse excesso fazer com que a economia brasileira, já tão combalida, seja atingida. E, infelizmente, alguns não entenderam exatamente aquilo que quisemos colocar. Nós queremos dizer aqui, neste momento, para a população brasileira que está nos assistindo, nós somos um dos maiores players mundiais no que se refere à carne. Nós temos uma vigilância sanitária que é referência mundial. Só para ter uma ideia, eu conheço bem como é que funciona o frigorífico. Acho que o assunto é relevante, senhor presidente, por isso que eu vou me alongar um pouquinho, nós só temos mais um orador para se pronunciar. Eu, desde pequena, eu era conduzida pelas mãos do meu avô e depois pelo meu pai nos antigos abatedouros. Há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, nós tínhamos sim abatedouros clandestinos. Hoje nós não temos mais. Hoje nós temos um certificado que é referência. Nós exportamos, somos o maior exportador de carne bovina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Somos o primeiro em frango, o quarto em suínos. Nós somos uma referência tão grande que nós somos aquele que mais exporta para os países no mundo. Em alguns setores, alguns produtos, mais de 100 países comem a nossa carne. E vou mais longe. Será que se a carne brasileira toda fosse estragada, nós, donas de casa, não iríamos sentir o cheiro, não iríamos ver o gosto diferente? A União Europeia só compra a carne brasileira dos frigoríficos onde ela tem o seu fiscal, o fiscal estrangeiro, lá dentro do frigorífico, olhando como é que a carne é processada, o frango, que vai para alguns países de origem muçulmana, por exemplo, se não for cortado da forma certa, na hora certa, e com a presença desses países, essa carne não é comercializada. Eu quero aqui dar mais um dado importante. A safra deste ano vai ser recorde. Serão mais de 40 milhões de toneladas a mais nos pratos dos brasileiros. É essa safra, esse agronegócio que vai ser responsável pelo PIB positivo este ano que eu estou me referindo. Já agora, nos últimos 2 minutos, senhor presidente, da minha fala, eu gostaria de dizer que a carne é responsável na sua cadeia produtiva por 7 milhões de empregos. Nós estamos falando de um setor que tem uma estrutura ímpar e exemplar. E aí, sim, finalizando e voltando ao pensamento de Benjamin Franklin, sim, nós estamos plantando. Não, nós não queimamos os nossos campos. Os nossos campos foram conservados e hoje são semeados. Os brasileiros do campo, ou o brasileiro dos campos, ele saiu para plantar. Deitou a sua semente em solo fértil. E é este solo fértil, junto com esse trabalhador habilitado, hábil e trabalhador, que coloca nosso alimento à mesa. O que não pode acontecer, eu repito, é irresponsabilidade de quem quer que seja. Omissões indevidas, ações levianas de políticos, de servidores públicos, de autoridades públicas ou policiais, a denegrir a nossa imagem e a impedir a colheita no futuro. O cultivo do presente vai ser responsável pelo nosso futuro. Se queimarem hoje os campos brasileiros, senhor presidente, não haverá futuro algum e toda a carne será fraca. Muito obrigada.